Boa tarde, crianças. Tudo bem? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido muito bom. O tio teve um bom final de semana, descansou bastante, curtiu a família, pedalou, fez exercícios. E assim a gente tem que ir afinando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração, não é verdade? Não podemos esquecer também do nosso lado espiritual. Enfim, hoje eu trouxe para nós aqui uma revisão da unidade 7. Por quê? Porque chegamos ao fim a mais uma unidade da nossa apostila. Olha que legal. E na próxima aula nós já vamos introduzir a unidade 8. Então vamos revisar o que, é que nós aprendemos hoje, né? Hoje não, né? Nessas últimas aulas, na nossa unidade 7. A nossa unidade 7, ela começa falando uma coisa muito boa, que é sobre as maravilhas dos contos de fadas. Quem não gosta de ler ou de assistir a um filme que trata sobre os contos de fadas, na verdade? Eu gosto muito. Gosto de quando o príncipe e a princesa terminam e vivem felizes para sempre. Gosto quando as coisas tudo dão certo. Gosto da trama, da história, né, onde tem o bem que sempre vai vencer o mal, tem a personagem principal que é a protagonista, e tem aquela que é o contrário dela, que é a antagonista, e os personagens secundários que não podem faltar, senão a história não tem o sentido que ela deveria ter, não é verdade? Aqui a gente viu umas lembrançazinhas sobre alguns contos de fadas. Aqui nós temos as imagens do conto do João e da Maria, né? Cinderela, Branca de Neve e os Sete Anões. E a gente aprendeu que os contos de fadas, eles são narrativas ambientadas em um mundo de imaginação, que envolve seres encantados e elementos que não pertencem à nossa realidade. É coisa que só existe na ficção, na imaginação. Não adianta a gente, igual o tio falou, não adianta a gente sair beijando todos os sapos aí, esperando que virem príncipes ou princesas, que isso não vai acontecer, né? Os contos de fadas, eles têm as características de serem transmitidos oralmente. A gente aprendeu isso. O que quer dizer? Quer dizer que eles não eram escritos. Quem lembra o nome dos primeiros lá que escreveram os contos de fadas? Ou pelo menos o nome de algum famoso, né, da literatura dos contos de fadas que escreveu primeiro esses contos? Isso, os irmãos Greens, Perrault, né? Então esses aí, eles escreveram os contos de fadas. Não quer dizer que eles criaram, quer dizer que eles pegaram, pode ser que tenham criado alguns, mas eles pegaram e escreveram o que já ouviram de contar. E aí o tio até colocou assim, quem conta um conto aumenta um ponto, quer dizer que quem conta uma história, conta do seu jeito. E aí sofreu várias modificações. Ao longo do tempo, quando era passado de geração em geração de forma oral, falando, como também depois que eles escreveram, né? Aí depois nós aprendemos que as palavras elas podem ser classificadas, organizadas de acordo com a posição das sílabas tônicas. Sílabas tônicas nós aprendemos que é aquela sílaba forte. Quando a sílaba é pronunciada mais forte, essa é a sílaba tônica. Nós vimos que todas as palavras da língua portuguesa, elas têm a sua sílaba tônica. Porém, existem alguns monossílabos que não são tônicos, tá? Esses monossílabos que não são tônicos, a gente não acentua. Mas aqueles monossílabos tônicos e todas as outras palavras também têm a sílaba tônica. E a gente descobriu um jeito fácil de descobrir qual é a sílaba tônica chamando a palavra, né? Aquela que fica mais tempo na nossa pronúncia, quer dizer que é a sílaba tônica. E a gente aprendeu a classificar a sílaba tônica em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, paroxítona é quando é a penúltima sílaba da palavra e proparoxítona quando é a antepenúltima sílaba da palavra. Então, o tio trouxe aí alguns exemplos. Por exemplo, beijou. Beijou, jô ficou mais tempo. Então, é a sílaba tônica, é a última sílaba, então ela é classificada como uma palavra oxítona. Momento, o men, ó, momento. Então, men é a sílaba tônica, é a antepenúltima, perdão, é a penúltima, então é a paroxítona. E príncipe, ó, é a primeira, no caso aí a antepenúltima, e a gente classifica ela como proparoxítona. Legal, né? Relembrar o que a gente aprende? Quando a sílaba tônica, então, é a última, a palavra é oxítona.
Quando é a penúltima, é chamada de paroxítona. E quando é a antepenúltima, palavra classificada como proparoxítona. Isso. Aí trouxe de novo para a gente não esquecer. Oxítona, palavra que tem a última sílaba tônica. Exemplo, sofá. Fá. Paroxítona, palavras que têm a penúltima sílaba tônica. Exemplo, casamento. Men. Proparoxítona, palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Máscara. Mas. Tá bom? Aprendemos também, mas na unidade passada, classificar de acordo com a quantidade de sílaba. Palavras que têm uma sílaba, nós chamamos de monossílaba. Exemplo, não. Palavras que têm duas sílabas, nós chamamos de dissílabas. Exemplo, contra. 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 Palavras que têm três sílabas, nós chamamos de trissílabas. Máximo. E palavras com 4 sílabas ou mais, nós chamamos de polissílaba. Educação. Só relembrando. Porque se a gente relembrar isso aí, principalmente nas palavras oxítonas, a gente vai aprender uma regrinha muito bacana de acentuação. Todas as palavras que forem oxítonas e terminarem com as letras A ou as, E ou es, O ou os, levam acento, ou agudo ou circunflexo. Regrinha, vou repetir. Todas as palavras oxítonas terminadas em A ou as, E ou es, O ou os, levam acento. Ok? Bacana, né? Depois nós aprendemos sobre os adjetivos primitivos e os adjetivos derivados. O que são os adjetivos primitivos? É aqueles que não têm origem em nenhuma palavra. Eles formam outros adjetivos, mas não têm origem, não se originam de outro. Por exemplo, feliz, pequeno, mal, bom, tudo isso são adjetivos primitivos. Por quê? Feliz. Não existe outra palavra que formou feliz. Feliz formará outras palavras. Pequeno. Não existe outra palavra que formou pequeno. Mas o pequeno formará outras palavras. Bom. Não existe uma palavra que formou a palavra bom. Mas bom formará outras palavras. Mal. Não existe outra palavra que forma a palavra mal. Mas mal formará outras palavras. Então, quando o adjetivo ele for dar a característica a algum ser, a algum objeto, dar a característica para o substantivo e não for formado por outra palavra, nós chamamos de adjetivo primitivo. Quando esse adjetivo ele formou-se de outra palavra, nós falamos que ele derivou dessa palavra. Por exemplo, de mal eu posso falar maldoso, malévolo, de bom, bondoso, boníssimo, de feliz, infeliz, felicidade, né? De pequeno, pequenino, da palavra, pode formar também de substantivo. Da palavra perfume, eu posso formar perfumada. Da palavra comer, eu posso formar comedouro, né? Então, quando o adjetivo ele vier de outra palavra, a gente fala que ele é derivado. Quando ele for simples e não vier de outra palavra, nós chamamos ele de primitivo. E os adjetivos derivados podem ser formados a partir dos substantivos, dos verbos e até mesmo de outros adjetivos. Não quer dizer que eles vão ser formados só de adjetivos, mas de qualquer outro adjetivo, de qualquer um substantivo, de algum substantivo, de alguns verbos, podem ser formados outras palavras, tá bom? Para isso, a gente acrescenta elementos, letras, sílabas, complementos, para que as palavras primitivas se tornem palavras derivadas. Beleza, gente? Então, era isso hoje. O tio queria fazer uma revisão com vocês das atividades. Espero que vocês tenham revisado mesmo.